Intervalinho! E a gente volta para falar que o Júlio Batista não é mais técnico do time B do Valladolid. Deixou a equipe do Ronaldo após fazer algumas críticas à diretoria, né? Então, o Thiago, nós perguntamos, Thiago, você consegue um contato aí com o Júlio Batista? Conseguiu? Logrou êxito, Thiagueira? Não logrei, HG. Tentei falar com o Júlio Batista, liguei pra ele, mandei mensagem pro irmão do Júlio Batista, o Carlos Batista, tentando entender um pouco, pra saber o que aconteceu. Se de fato o que ele disse lá em relação a algumas ordens para a escalação de um ou outro jogador são situações reais, mas em toda a tentativa que eu fiz de contato com o Júlio Batista, com a família dele, com o staff dele, ninguém me respondeu. E aí é difícil comentar em cima do que a gente só leu lá na frente, ou lá atrás, na verdade, lá no jornal Marca da Espanha. Porque quando o Júlio disse o que ele disse ao jornal Marca da Espanha, e aí eu tentei, de fato, um contato com o Júlio para escutar um pouco qual é a versão de fato dele, mas não consegui êxito, HG. Valu, tem uma questão aí, seria muito bom que a gente conseguisse falar com o Júlio Batista para ele esclarecer, mas tem um trecho que ele disse que tinha que escalar sob demanda, não é isso? Sob indicação, é isso, Popó? Sobre orientação dos que ele tinha um gestores. prazo... tá. Que tinha um prazo lá, que tinha que obedecer para receber uma lista com atletas que ele teria que escalar, etc e tal. Ou seja, ele tem muita coisa para dizer. Foi demitido, saiu atirando para todo lado e tem muita coisa para dizer. Ou seja, me parece que o Ronaldo está vivendo um período de inferno astral mesmo, hein, Valu? Totalmente, né? E assim, como disse o Thiago e também você falou, seria importante ouvir o Júlio, né, para entender realmente, olha, é este aqui o contexto, né, com todo respeito à reportagem que com certeza foi feita com muita responsabilidade, mas realmente uma fala forte do Júlio Batista e vejamos se depois ele consegue falar de uma maneira mais clara, né, para um maior entendimento a respeito desse posicionamento após a sua saída do Valladolid B. Então, pelo que eu entendi da história, Dora, eu não sei se você também acompanhou, foi que ele não sabia quais os jogadores ele poderia contar até 8 horas, 10 horas antes da partida iniciar. Então, aí ele foi questionado por quê, foi porque ele aguardava o aval dos gestores. Aí, essa sonora, né, que a gente chama, ela gera diferentes possibilidades para você analisar o que tem acontecido. Qual tipo de aval você estava aguardando? Sim. É o jogador que pode jogar? É o jogador que tem um contrato mais longo? É um jogador que é do empresário X ou do Y? Então ela gera uma gama de possibilidades. Então aí que gerou esse ruído na informação e acabou que logo depois dessa declaração dele, ele veio a ser demitido. Então, não só o Júlio Batista deve falar sobre esse assunto, mas também os gestores que estão lá no Valladolid. Tem que explicar isso porque tem algumas possibilidades, né? Às vezes os times B, eles não podem utilizar determinados atletas porque o time A às vezes puxa alguém para participar do time, do jogo da equipe, né? Ou até o contrário, ou às vezes pega alguém do time A e fala assim, pode usar esse jogador aqui porque ele não vai nem pro banco no nosso jogo, então para dar ritmo para ele, utiliza esse jogador. Então tem que entender a questão mais burocrática aí dessa história e o que é exatamente uma orientação da direção no sentido de intervir no trabalho dele tecnicamente. Porque aí o que é importante? A gente entender o modus operandi da direção, afinal de contas o Ronaldo é dono também do Cruzeiro, para a gente saber se pode acontecer isso também aqui em Belo Horizonte. Acho que tem um nível diferente aí, por ser o time B lá do Valladolid e tudo, mas a preocupação que fica é essa, né? Que tipo de intervenção essa direção está querendo ter em trabalhos de grande questão, né? É que se mas mereceu. acho muito improvável isso acontecer. Se mereceu um destaque, mas se mereceu um destaque nas declarações dele, como conteúdo do que ele disse, é porque tem algo que ele não está... Sim, ele não ficou satisfeito. Não tá de acordo, né? Mas aí tem que ver se era o jeito de fazer esse trâmite da diretoria, igual eu falei, às vezes de não deixar usar o jogador, porque não, vou esperar para ver se o time A vai precisar do atleta tal, né? Se é só isso,
ou se é uma interferência direta de não, esse cara aqui eu não quero que você escale. Mas o que o Elton falou é o que a gente precisa escutar. Isso. E aí tem alguns gestores, com J, né, nesse caso, que coincidem. Cadê o Gabriel Lima para explicar? Cadê o Paulo André para explicar? Cadê o Ronaldo para explicar? Esses caras têm que aparecer. E beleza, explica, ó, isso aconteceu lá por causa disso, disso e daquilo. Aqui, ó. E isso não põe acontece na tela aqui aí. ou acontece aqui por causa disso, disso e daquilo. Na tela aí, Popó. Só o primeiro parágrafo aqui. Tá aqui, ó. Ronaldo dispensa repentinamente o amigo Batista, que Pô, até amigo agora é treinador muito bom, subsidiário do Real Valladolid, demitido após polêmicas e reclamações. Real Valladolid anunciou esta quarta-feira a demissão de Júlio Batista do cargo de treinador por polêmicas declarações do brasileiro após nova derrota para a subsidiária do Pucelano, que nome feio, Aí, que ó, ocupa treinam diariamente posições com o time titular e em algumas ocasiões jogam com o segundo time, promoção à terceira liga e tal. Suas palavras revelaram seu desacordo com a direção do clube em relação aos jogadores que treinam diariamente com o time titular e em algumas ocasiões jogam com o segundo time. Isso somado aos maus resultados levou à decisão. Ele reclamou, a direção mandou embora. Eu, sinceramente, eu vou dizer para vocês aqui do fundo do meu coração, eu tô pouco me lixando pro Valladolid. Eu quero que o Paulo André, o Gabriel, o Pedro Martins, o Ronaldo, todo mundo venha para falar do Cruzeiro. Eu não tô nem aí pro Valladolid, ainda mais pro time B do Valladolid. Mas eles porque vocês estão falando aqui. o modelo de gestão. Vocês só estão pra saber então, se- eu ia falar se- agora, mas se vocês estão vão sofrendo fazer de igual. ejaculação precoce, vou levar lá pra. Como é que chama a clínica lá? Ih, rapaz. O Paulo Instituto Vitor Mel, veio Flamengo. desse time. O Paulo Vitor veio desse time. O que eu ia dizer é o seguinte: o que Então, vale. assim, o que passa lá reflete aqui. Isso que eu ia dizer. O que vale é ficar ligado no que acontece lá para saber se está acontecendo aqui. Porque se eles fazem com o mesmo modelo de gestão, aí, hein, Valuzeiro? Aí eu não fico vou nessa preocupado linha. demais. Eu irmão. não vou nessa linha, Eu acho porque assim, improvável. não dá pra... Eu não tenho elementos. Eu preciso da fala do Júlio Batista, então assim, eu não consigo... Não, você tem elemento, quer que eu te fale qual? Qual? Rebaixou um time lá, o time B tá mal pra caceta. Não. E o Cruzeiro que tá aqui tá mal Mas pra o Cruzeiro não tem time B Não, pra ter esse tipo de... Não, peraí. Eu tô O falando do ponto- modelo de gestão. O ponto de modelo de gestão, eu acho que a gente tem. São as mesmas pessoas. É isso. O CEO do Cruzeiro é o CEO do E os Valladolid. resultados também, ô. O Mas não é, proprietário do a gente Cruzeiro é não o fala que o proprietário do futebol... Valladolid. Tá, mas aí então vocês estão jogando por terra tudo que é falado a respeito de o futebol brasileiro é de uma forma, o futebol espanhol é de outra. Não, Mas eu tô falando eles, só de modelo de tratam, gestão. eles tratam assim, cara, não é a gente. Eu vejo modelo de gestão. Os caras tratam da mesma assim, forma. com Se você- sinceridade, eu preciso de mais elementos do Júlio Batista. Claro, pra- isso, claro. Eu preciso. Não, mas é um ponto que todo mundo preciso. vai cobrando. E aqui não estou defendendo absolutamente a gestão, que é péssima neste ano de 2023. Mas é um ponto que tá todo mundo cobrando. Eu, inclusive, abri minha fala falando sobre o caso, cobrando. Olha, a gente precisa escutar o Júlio. Você fez contatos, né, Eu Thiago? tentei Você fez fazer vários. contato com o Júlio, para tentar escutá-lo. Assim, o que eu acho que a gente pode fazer de comparação, trazer de comparação, é que existem elementos que são usados na gestão do Valladolid e que são repetidos no Cruzeiro. Até pela questão quero da saber- repetição das pessoas. Eu quero cara. saber se esse tipo de situação se repete no Cruzeiro. E aí eles têm que aparecer para falar, cara. Porque quando traz algo que eles fazem lá, virou eles público, fazem né? aqui também. Eu acho, a que gente quer talvez, saber. eu acho que talvez eles queiram falar. Se você trabalhou na Globo quanto tempo? 12. Guardou um crachazinho lá quanto Tem. tempo? Tem algum que tem com SP ou RJ? Não, né? Porque se tiver um crachazinho falando que é da Globo, RP, RJ ou SP, é capaz que eles falam. Mas se for daqui, não vai falar. De nós da Band aqui não vai mesmo. Entendeu? Mas se meter um Globo, SP ou RJ, aí os caras vão falar. Aí os caras vão falar. A verdade é essa aí, meu irmão. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo é que, de fato, nós não temos elementos para apontar o dedo, né? Diante do que disse até agora o Júlio Batista. Quem tem é o Júlio Batista. Mas aí, para a gente saber mais, ele precisava falar. Agora, o que nós temos de elemento para ficar com medo é que as gestões no futebol, do grupo, e eu acho que até fora do grupo e outras coisas que o Ronaldo tem aí, não têm sido boas gestões. E isso nos causa um certo medo, porque ano passado acertou em cheio com sobra. Tudo. Esse ano errou tudo. Olha, tu posso só reforçar uma Você coisa? fala o que você quiser. Porque aí a matéria, né, ainda bem que a gente trouxe aqui o trechinho, porque aí explicou aquilo que eu tava falando, né? É comum lá na Europa esses times, os clubes que possuem, né, o clube B, o time B, ele joga normalmente uma outra divisão e é normal
jogadores da equipe principal serem disponibilizados como se fosse um mini empréstimo ali, para que eles joguem pela equipe B uma partida ou outra para ganhar ritmo, às vezes quando tá voltando de lesão, alguma coisa assim, eles ganham ritmo e voltam a jogar pelo time principal. Essa parte da reclamação do Júlio Batista, até onde eu sei, é uma coisa até comum lá na Europa. Aí tem que saber os pormenores disso, né, que aí o Júlio poderia explicar melhor, para saber se dentro dessa normalidade europeia tinha alguma coisa que a direção do Valladolid faz que se difere um pouco. Isso. Que aí, de repente, não, mas aí eles me liberavam essa resposta muito em cima da hora, atrapalhava o meu trabalho. Mas aí tem é um uma ponto. questão própria da diretoria. Mas tem um ponto, que eu acho que é aí que a gente tem que se apegar. Do que de fato o Júlio Batista reclamou? De interferência nas escalações. É isso. É isso, esse Mas é o aí ponto. o time B ele serve meio para isso também. Então, né? mas aí que tá. Mas se ele entendeu que isso trazia resultados ruins e que eles estavam avaliando o trabalho dele em cima de resultados propostos pelas escalações que eram direcionadas, o Júlio Batista Porque aí se ele estaria também se é o Real cobrado um Valladolid- resultado dele, que isso aí estava isso aí. atrapalhando, tudo bem, Real ele tem o Valladolid direito de reclamar. Promessas é o time B, de fato, não é um time de divisões de base? B. Não, É o time B, é o B que joga a terceira time divisão. B. É que essa era a minha Não, dúvida, não, de joga fato. a Porque quando eu terceira vi divisão. Real Valladolid, promessas, eu imaginei que fosse algo relacionado O às Coimbra tem um divisões de esquema base. aqui assim, não tem, ô Joe? O Coimbra não tem um time que disputa a terceira divisão, que eu acho que não pode ascender? Ele teve Acho que isso. tem. Não, ainda Não tem. sei Eu acho que se ainda ele- tem. Acho que ainda tem. Tem quase certeza. Se o isso alguém do Coimbra puder ajudar, parece que o Coimbra tem dois times, né? Um que não pode ascender e o outro que pode. Esse que não pode Ele ascender pode- só com garotos da base. Ele não pode etc. ascender do módulo 2 pro 1. Por exemplo, é do 3 pode bater disputar a mesma mesma 3 divisão. por 2, para ficar É, mais a mesma certo. divisão, A né? terceira Pode disputar a divisão não mesma pode ir para a divisão do segunda. primeiro clube. Ele revela na terceira, manda alguns jogadores para a segunda, mas o time tem que ser mantido na Porque na terceira. terceira o glorioso Guarani eliminou o Coimbra no último final de semana. Exatamente, exatamente. Aí está, mais um ponto. Agora, presta atenção aqui. Grande Chico Vargas e Raul, os homens da agência Experiência de São Paulo.